A nação quer ver a virada do Mengão, hein, Diego Puzzi? Chama a virada aí, Diego Puzzi. Família, papo sério, nesse sabadão. Vocês já repararam que o Thiagão é um cara muito talentoso, não é isso? Eu canto, danço, sou ator e vou jogando isso aqui. Vocês já repararam, né? De repente eu tô cantando, faço aqui uma atuação e agora eu também tô pensando em tentar a carreira de narrador. Esse eu levo jeito. Vou imitar aí o amigo. Chama a virada aí, Diego não sei o quê. Chamou legal, tomou mais 2 pra ficar esperto. Que paulada, hein, que o Vascão deu aí no Sub-20. Mas antes da gente repercutir aqui essa resenha, porque eu quero trazer aqui as reações da Flá TV e, claro, pra gente também olhar, observar ali os gols e chamar a atenção de alguns jogadores. Como, por exemplo, Elder, na verdade, Tony Elder Kroos, que esse moleque joga. Família, ele fatiando, é um nojo. Ele fatiando a bola, dá nojo, dá nojo. Que moleque bom na fatiada. Você tem que ver ele fatiando. Sabe o que é fatiar? Aquela bola assim, ó. Que nojo, nojo, dá até arrepio. Esse moleque Vasco tem que tratar com carinho, tá? Porque ele é o Tony Elder Kroos. Mas nesse momento aqui, rapidamente, terapia de casal. Você já viu isso? Então a gente vai fazer aqui uma terapia de torcedor. Porque a gente tem que estar aqui, né, usando a criatividade para gravar esses vídeos, porque não tem, né, família? Muita informação, notícias do Vasco, 2 semanas aí o Vasco só trabalhando, a janela encerrou, visando esse confronto aí contra o Botafogo. E aí eu tava assistindo a live de hoje lá do canal Atenção Vascaínos, porque eu gosto muito do Faísca, né, a visão tática dele, separei aqui alguns cortes dele falando da cabeça de área do Vasco, se o Tietchan não voltar, Barros e Hugo Moura seria uma boa, Matheus Carvalho, ele falou que tem ali uma opinião impopular em relação ao Hugo Moura, que na visão dele tá bem ali na zaga, vou trazer isso aqui para debate, levanta também o Diniz, pelo amor de Deus, Diniz, mexe no time, então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa visão do Faísca, né, visando esse confronto aí, essa decisão contra o Botafogo, perdão, família. E aí eu tava vendo um comentário lá, porque eles estavam exaltando esse resultado da base do Vasco 4-1 lá na Gávea. Aí tá lá o vascaíno. Enquanto a gente comemora a vitória na base, eles estão ganhando tudo no profissional. Mas, gente, então calma aí, terapia mesmo. Então é melhor perder? É melhor perder na base, é melhor tomar 9 porradas do que ter 9 vitórias. Vai estar passando o carro por cima deles aí no Sub-20, porque eu entendo. É claro que a gente quer, né, mirar o profissional, quer conquistar no profissional, quer ter essa sequência de vitórias no profissional. Mas eu sei que é uma palavra chata aí que a gente ouve muito nos últimos anos, mas é um processo. Mas é um processo. E nesse processo, a base é fundamental. Ou você não acha que no rival e até mesmo no Palmeiras, a base foi fundamental? A venda dos caras. Então, valorizar os resultados da base, continuar conquistando, tendo boas atuações, isso é fundamental, gente. Olha o Léo Jacó aí, ó, tá até já a galera sondando aí ele, o time da Arábia, sei lá, por estar se destacando na base, os resultados, o Vasco sempre performando bem, né? Demos uma porrada num time que ganhou aí do Barcelona, não sei aonde, 4-1 na casa deles. Então, claro que isso é fundamental. Agora, o torcedor que vem aqui destacar isso, não está satisfeito com o profissional de forma nenhuma. Mas a gente tem que entender que esse papel aqui, esse resultado, a base é importante sim. Isso aqui vai ser muito importante. O Vasco, para se estruturar, a base é fundamental. Você vender bem, ou a galera contribuir no profissional. Claro que eu concordo com todo mundo que vai falar isso aqui, Thiagão. Mas a gente precisa estar organizado, sair dessa pressão, essa molecada subir em um outro cenário. Perfeito, concordo com você. Concordo com você. Agora, a gente não pode deixar de destacar isso aqui, porque eu até posso ouvir isso de um flamenguista, né? Aí ele vai falar, no profissional você não faz isso. Agora, de um vascaíno, o cara que não tem esse discernimento de, poxa, parece que ele tá te criticando. Ah, vocês estão aí exaltando uma vitória de 4-1 e no profissional. É claro que não. É igual aquele ditado aqui, mal criado. Eu não vou falar isso aqui, senão no YouTube, mas tá confundindo furico com bunda. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui a gente tem que exaltar sim a molecada se destacando, dando um pau neles, e profissional é outra parada. Porque se você fizer essa comparação, é injusta hoje, né? Principalmente com a atual gestão. Os caras estão se estruturando aí, ó, desde lá de trás. Então a gente torce, né, para que o Vasco possa caminhar nesse sentido, mas nunca esquecer que a base vai ter papel fundamental nisso tudo. Eu me alonguei aqui, terapia de torcedor. Um novo quadro do canal Vasco em Família. Mas tem muita resenha nesse vídeo, além de reagir aqui com vocês, a Flá TV, né, tava ali esperando, tá esperando até agora uma virada e destacar alguns jogadores da base. Sinceramente, esse Elder vai figurar no profissional logo mais. Com certeza o Diniz vai puxar ele para 2026. Família, a gente vai destacar aqui também o Leandrinho, né, que o Vasco bateu o pé, ele não vai sair nesse momento. A possibilidade de 3 jogadores,
zarparem do nosso Vascão. E aí vou aproveitar esse gancho aí também do Faísca falando da visão tática dele para esse confronto contra o Botafogo e destacar aqui o dia de trabalho do Vascão, mostrando aqui algumas imagens para vocês e uma imagem importante em relação ao Tietê. Então chega aí que tem muita resenha nesse sabadão, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente, deixa eu falar aqui da parceira do canal, que é a Golcase. Tô até separando aqui o vídeo, né? Tá na tela para vocês, que a Golcase falou: Thiagão, olha o papo, hoje é sabadão, final de semana, e é dia, né, de tomar aquele suco amarelo. Então tô mostrando aqui o passo a passo para vocês. Entra lá no site da Golcase, copo térmico Vasco da Gama. Se liga nas opções, família vascaína, é para você tirar aquela onda. E esquece, Thiagão tá levantando a boa aqui nesse momento. É um melhor que o outro, é um mais bonito que o outro. E se liga só nessa parada que você pode, né, ver ali o copo em 3D, ele fica ainda mais bonito. Família, é só produto de qualidade da Golcase, entrega em todos os sentidos, né? Vai deixar a sua cerveja gelada e é um copo muito Stark, né? Quem acompanha aí a musculação sabe, né? Entendeu aí a referência? É um copo Stark. É isso, família vascaína. Deixa eu fazer aqui o passo a passo com vocês. Eu escolhi aqui, né? Tô passando aqui também alguns outros modelos, né? Melhor dizendo. Mas eu escolhi esse aqui, mostrar aqui pra vocês. Tá aí, ó. Se liga que dá pra personalizar também o copo lá na Golcase. Vou mostrar aqui o passo a passo também. Vendo o copo novamente aqui, ó, em 3D. Tá aí. Lindo demais. Esquece. Olha só a qualidade desse copo, família vascaína. Já imagina aí você tomando uma com ele. Vamos lá, eu entrei aqui, vou personalizar o copo, claro. Thiago, e olha o número. Olha o número. Você que acha que tem rivalidade com o cara, olha aí, 99, te lembra quem? É isso, Pablo Verrete, olha como é que fica. Você vê ali, né, como é que vai ficar depois de personalizar. Adiciona no carrinho, tá aí, eu tinha colocado 2 aqui sem querer, depois eu vou tirar ali, família. Mas a partir de, passando de R$200, você consegue parcelar em 3 vezes no site da Golcase. Você adiciona ali, ó, aplicar cupom, você tem que ver, né, na hora de finalizar, para você colocar lá Família Vasco, e aí depois você finaliza a compra e dá aquela moral para o Thiagão, além de contar com um excelente produto e tirar aquela onda na Golcase. Fechou, família? O nosso cupom tá aqui e o QR Code também. Vamos seguir a nossa resenha para a gente falar sobre Lloyd, Maurício Lemos e também Jean Davi. Informação do GE. Lloyd Augusto, Maurício Lemos e Jean Davi seguem com possibilidade de serem negociados pelo Vasco nos próximos dias. Apesar do fechamento da janela brasileira, ainda há mercados abertos que permitem transferências. Janelas internacionais ainda abertas. Bélgica até 8 de setembro, Arábia Saudita 10 de setembro, Turquia e Rússia 11 de setembro, Grécia e México até 12 de setembro. O clube monitora oportunidades para aliviar a folha salarial e ajustar o elenco. Então tá aí, eu não tenho muita coisa, né, para falar em relação a esses jogadores, porque eu já comentei muito aqui, né, família? Em relação ao Jean Davi, eu acho que é uma contratação que não se justifica em nenhum sentido, tático, físico. Nada. Principalmente você pensando lá atrás, o que você necessitava, né, para o elenco naquele momento, que era força, que era velocidade. Porque você tinha um camisa 10 chamado Payet, o outro meio armador que chegou na janela, Coutinho, né, você já contava ali com o meio campo, que tinha Sforza, Matheus Carvalho, Hugo Moura. Então você precisava de quê? De força, de velocidade, de tesão. E aí você vem com o Jean Davi, gente, que não aguenta nem correr. Não tem, assim, foi um erro, mas que eu fico pensando se realmente Pedrinho e Felipe participaram dessa contratação, porque os caras entendem, sabe? Não é possível. E aí o Jean Davi tá aí, né, de melhor profissão do mundo, né? Recebendo seu papel colorido em dia e jogando pelada, treinando, né? Então a gente espera que ele possa ser negociado. O Lloyd, você pode até achar assim, Thiago, você tá sendo incoerente. Não, eu acho que a contratação do Lloyd eu até entendo pela característica, força física, velocidade. Não vingou, não deu certo, não é bom da cabeça e não sou eu que tô falando isso, tá? O Souza falou num podcast que ele é louco de pedra. Em relação ao Maurício Lemos, né, também eu acho que aí é um cara que o Diniz não gosta, sabe? Porque até acho que ele poderia ajudar, que ele poderia somar. Na única partida aí nas últimas partidas, podemos dizer que ele jogou na dele, que foi contra o Internacional, ele foi bem.
Foi muito bem. E aí a partida contra o Mirassol, que ele jogou pelo lado esquerdo, e contra o CSA, que ele não foi nada bem, culpa do Diniz que botou ele. Ele não é um grande zagueiro, né? Um cara técnico, rápido. Então é ali, feijão com arroz, né? Você tem que entender isso. O Diniz foi botar ele no lado esquerdo, jogou muito mal, e aí perdeu espaço com o Fernando Diniz. Aí eu já acho que é uma parada pessoal. Não vou aqui exaltar o zagueiro, falar que é isso, que é aquilo, não, de forma nenhuma. Mas acho que poderia contribuir sim com alguma coisa, mas o Diniz não gosta. Vamos lá, falar aqui do Leandrinho, tá na tela para vocês, também uma informação do GE. Não será negociado. O Clube Bruges, da Bélgica, mostrou o interesse na contratação de Leandrinho. O Vasco, no entanto, não chegou a abrir negociação com o clube europeu. Os belgas procuraram o diretor Admar Lopes para saber os valores que envolveriam uma eventual contratação do lateral do Vasco. O diretor não se opôs a negociar o jogador e levou a possibilidade para o restante da direção, mas não houve interesse dos demais em abrir conversas com os belgas. A negociação de Leandrinho seria mais uma forma de aumentar o caixa do Vasco até o fim do ano. Como o Fernando Diniz pediu para Admar não negociar nenhum titular, o diretor português acreditava que não haveria problema em negociar Leandrinho por valores justos. No entanto, a ala composta por Pedrinho, Felipe e Amodeu acredita que o lateral possa valer mais no futuro com uma possível participação no Mundial Sub-20 da seleção brasileira. Fernando Diniz também conta com um jogador no elenco. Felipe, inclusive, desde o ano passado, acredita no potencial do lateral esquerdo. A venda de Leandrinho só aconteceria neste momento por uma proposta acima do ideal para a direção vascaína. É isso, é um trabalho em conjunto, né, família? O Admar chegou agora no Vasco, é um jogador que de repente ele entende que não está sendo utilizado, o Diniz em alguns momentos não relaciona, então ele pega ali a proposta, a ideia, leva para a direção e aí é um debate, tudo certo, tem nada a ver aí em relação com o Admar, e acho que a direção do Vasco tomou a decisão correta. Eu espero que o Diniz possa valorizar, né, esse jogador, oportunizar em algum momento, botar para jogar, porque jogou no ano passado, não é um jogador que você tem que tomar cuidado aqui, ali, não é o momento, ele jogou no momento de pressão no ano passado, ele entrou em jogos difíceis ali, contra São Paulo, contra Atlético Paranaense, né, acho que pelo Brasileiro, ele ajuda na virada, ele faz a jogada ali com o Payet, ele entra no jogo lá contra o Atlético Paranaense na reta final, então é um cara que tem uma bagagem aí, né? Não é a bagagem, mas, né, jogou bem ali no profissional e em momentos complicados. Então você pode botar ele para rolo, né, estando bem fisicamente. É claro, então acho que a direção do Vasco acertou aqui nesse sentido, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha. Quero passar aqui para vocês, né, algumas opiniões do Faísca para a gente debater aqui sobre esse confronto contra o Botafogo e eu quero saber se você concorda. Se liga só. Hoje, Jean, você como treinador no lugar do Diniz, sei que não é uma missão fácil, o que você faria? Você voltaria com o Hugo pro meio? Você faria Barros com o Tietchan novamente? Sim. Porque O grande problema, JP, é ter a convicção no zagueiro da direita. Porque eu vou ser sincero para você, eu vou um pouquinho contra a galera. Eu tenho que citar o Emerson Rocha em toda a aparição que eu faço aqui. Porque o Emerson Rocha, ele fala que eu tenho uma opinião impopular. Quando o cara fala isso, o cara já quer ir pra confusão, né? Eu tenho uma opinião impopular. Eu acho que o Hugo Moura entrega de zagueiro. Eu não vejo ele como um problema. Não vejo mesmo. Eu acho que ele entrega como zagueiro o que se precisa, sabe? Só que, principalmente para esse próximo jogo agora, eu acho que no macro, JP, o Cuesta deve ser o titular da direita e ele vem pro meio, tá? Esse jogo contra o Botafogo, a gente não sabe a condição do Tietchan, porque sai vídeo de treinamento e nada do Tietchan dentro do campo. Só que o grande problema, é o zagueiro para a direita com esse jogo com o Botafogo, porque o Cuesta não pode. A gente não tem esse zagueiro para a direita. Então a maneira que ele vai se comportar e vai colocar ali do lado, eu não sei. Eu, contra o Botafogo, eu gostaria de ter uma dupla de volantes, Barros e Hugo Moura, para trancar a entrada da área do Vasco. Porque esse é um segundo tema que a gente vai falar daqui a pouco aqui. A gente precisa trancar a entrada da área. Se a gente deixar Montoro, Savarino, Danilo, Marlon Freitas à vontade para bater ali de média e longa distância, teremos problema. Então, num primeiro momento, se o Tietchan tá ok pro campeonato, eu deixo o Hugo na zaga e vamos de Barros e Tietchan. Mas se o Tietchan não tiver ok, eu adianto um pouco o Hugo. Mas assim, eu falei isso no dia aqui do jogo contra o Botafogo. Quem analisa futebol e quem não analisa, isso é no geral. Quando sai um gol, a gente sempre quer achar o Judas do gol. A gente tem que ficar catando o Judas do gol para... O gol do Botafogo foi um cruzamento nota 10 e uma cabeçada nota 11. Não é fácil resolver aquilo ali, cara, sabe? Eu tenho comigo aquilo que o Diniz falou na coletiva, e eu falei antes do Diniz falar na coletiva aquele dia, porque
certos treinadores, eu gosto muito, JP, e recomendo a você também que está no meio aí, assistir coletivas de treinadores. Existem muitos treinadores que dão muitas deixas para a gente aprender. O Pellegrino, o treinador do Lanús, quando jogou contra o Vasco, na entrevista coletiva do 0-0 em São Januário, teve uma pergunta que foi assim: poxa, que bom que você hoje conseguiu neutralizar a bola aérea do Verratti, os seus zagueiros, não sei o que. Ele falou: não foram os meus zagueiros que neutralizaram o Verratti. Quem teve um papel fundamental hoje foi quem jogou na beirada, lateral e extrema, ponta, que segurou os cruzamentos. O Alex Telles, ele bate muito bem na bola. Acho que é a melhor valência dele. Tu não pode deixar o Alex Telles levantar a cabeça e fazer o que ele bem entender. Ele vai achar alguém dentro da área. Teve muito E a espaço cabeçada do E a cabeçada do Arthur Cabral, pô, cara, pra acertar uma cabeçada daquela de novo vai ser difícil, tá? Meu Deus do céu, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Fernando Diniz, quarta-feira, usa o elenco, pelo amor de Deus, porque quarta-feira vai precisar de força, de velocidade, de entrega. O primeiro abençoado que abrir o bico, que ameaçar acabar a gasolina, vai no posto e enche o tanque. Porque se a gente baixar a intensidade, JP, contra os caras lá, os caras vão atropelar. A gente não pode ficar sem intensidade. Não pode. Eu sempre falo aqui, né, JP? Pô, eu nunca trabalhei em clube de futebol profissional. Você agora tá na parte de análise aí começando. E em nenhum momento, eu pelo menos, acredito que você, a gente acha que entende de bola mais que o Diniz. Fato, né? Porra, não é idiota. Mais que o Diniz, não. Mais que o Barbieri, Pô, esses caras vivem de futebol, estudam. O que a gente tem aqui é trazer o nosso ponto de vista da parada e fazer o torcedor... Pô, cara, aquele dia contra o Sport. O Vasco faz o terceiro gol, o Sport caiu na lona. É como se fosse o boxe, o juiz abriu a contagem. 1, 2, 3. O Vasco ficou com a bola. O Vasco começou a rodar a bola. Ficou uma roda de bobo. Toca na intermediária. Daí comecei a pensar comigo assim, ó, pô, a gente tem que aproveitar esse toca pra achar alguém no espaço. E acabar o jogo. Aí o nosso achar no espaço era o Colômbia. O Andrés, ele não botou. Aí ele colocou o Matheus França fora de forma. Não deu pra entender. Colocou o David e não tirou o Verratti. Qual era a função do Verratti? Ah, bola aérea defensiva. Para com isso. Tomou gol desse jeito, não foi por isso. Tomou gol desse jeito. Se essa era a função dele, já tomou contra o Corinthians, no primeiro pau ali. Exato. Porque isso é assim, ó. Porque assim, ó, a posição dele na bola parada nossa é sempre no primeiro pau. Sempre. Ele fica ali no primeiro pau, ele é o guardião no primeiro pau. Aquele dia contra o Corinthians ele já falhou. Contra o Sport, eu já acho que é alguém que não acompanhou lá de trás. Devia ter outra pessoa destinada pra fazer isso. Mas, pô, cara, aquele dia contra o Sport, se o Vasco empata o jogo... Não, imagina a frustração agora. Zona do rebaixamento, sabe? Nossa senhora, nem me fale. A gente tava aqui no outro programa. A gente tem que aproveitar essas oportunidades que os adversários oferecem. Mata o jogo. O Diniz acabou indo muito mal. Tá aí. Assim, família, eu gosto muito de acompanhar o De Aranha, gosto muito também da visão tática aí do Faísca, e eu sei, assim, que não é uma leitura tão difícil, né, do que a gente tá vendo do Vasco hoje, mas bate muito, né, a análise do Faísca com o que eu falo aqui no canal. Tirando essa questão aí do Hugo Moura e também do Barros, que foi até um amigo que levantou aqui no comentário, ele é lá do grupo de membros, e eu até concordo com essa possibilidade, mas é aquilo, né? Como ele disse aí, fica difícil pelo zagueiro, pelo lado direito, né? Vai colocar quem? O Oliveira, nesse confronto aí contra o Botafogo, e aí acho que o Diniz foge muito ali do conceito dele, da ideia de jogo dele, né? Porque ele trata o Barros e o Hugo Moura como os dois são 5, né? Um primeiro volante, e aí você coloca o Oliveira, que também não tem tanto recurso, né, para sair jogando. Então, assim, eu acho que ele não vai optar por isso aí, mas de jeito nenhum. Eu acho que o Tietê não voltando, a gente vai destacar aqui uma imagem do Tietê, a formação que ele vai entrar é com o Hugo lá na defesa e o Matheus Carvalho junto com o Barros. Não é possível que ele vai cogitar o Thiago Mendes, e não pela parte técnica, mas pela parte física. O Thiago Mendes não tá bem. A esposa dele até tentou ali, o Thiago deve estar revoltado, tentar nesse momento do jogo. Assim, com todo o respeito à primeira-dama lá do Thiago Mendes, não tá. Tem a menor condição hoje de jogar uma partida, iniciar uma partida, no máximo é isso aí. Entrar com 2, 3 minutos, sabe? Porque fisicamente tá muito abaixo, muito abaixo. E aí, família, ele levanta ali, né, outras situações, né, principalmente em relação à parte defensiva, que eu também falo isso aqui com vocês. Por isso que eu fico muito feliz aqui com a nossa leitura, com a nossa análise, né, porque quando a galera só foca ali no sistema defensivo, sim, né, tem erros individuais, mas a gente esquece de olhar o time como um todo. E aí você só foca ali atrás e você esquece que o Vasco marca mal. Lá da frente. Essa liberdade que ele comentou, e aí ele puxa esse gancho do treinador ali do Lanús, exatamente o que a gente fala.
A gente fala aqui, cara, você pode colocar ali o Cuesta, o Robert Renan, vão aumentar o nível e essa é a nossa torcida. Acredito sim que o Vasco, esses jogadores performando, vai melhorar, vai parar de tomar alguns gols, mas se não ajustar, se não marcar melhor na recomposição, dificultar o cruzamento, é muita liberdade, como ele disse aí, o Alex Telles dominou, pensou, respirou e achou. Então, se tem um jogador ali que consegue fazer essa recomposição, vai dificultar, de repente dá tempo, né, para o zagueiro conseguir ali ajustar, porque eu acho que foi, ele não pontuou dessa forma, mas eu acho também que foi um erro do Hugo Moura, estava sozinho, ele não fez ali a leitura, né, do campo de visão dele para encostar, de repente se aproximar um pouco mais, sair da pequena área, que não tinha ninguém ali com ele, e de repente se ele tá um pouco mais pra frente, né, observando o campo de visão dele, e aí olhando ali o centroavante, ele poderia ter aquela possibilidade de antecipar a bola, de cortar a bola. Então, na minha opinião, foi um erro dele também de posicionamento, por estar acostumado a jogar de volante. E basicamente de volante, você às vezes, né, marca mais o espaço, você tem que ter aquela leitura, né, para você fazer uma cobertura, você não pode focar ali na marcação individual, né, você faz um espaço ali, a leitura para você, né, uma antecipação, uma cobertura, e zagueiro, o último homem é diferente, então acho que ele errou também. Mas é tudo que a gente fala aqui da marcação da parte dos atacantes, do meio campo. Se não ajudar, a defesa vai sentir. Não tem jeito, família vascaína. E ali, só para finalizar a questão do Fernando Diniz, e aí é o que eu disse, não é uma leitura minha, eu acho que é uma leitura de todo o vascaíno, né, que o Diniz erra muito nesse sentido. O que ele falou sobre o Andrés Gomes, que o Sport sentiu, né, e era o momento de você ter esses jogadores para conseguir ali imprimir velocidade para cima deles, porque o Sport estava exposto, e o Diniz não teve essa leitura, segurou o time morrendo, né, dentro de campo. E concordo com ele também. Se não tiver esse olhar para o jogo contra o Botafogo, tanto para iniciar a partida, né, um time mais intenso, e o time cansando no decorrer da partida, você pode ter certeza que o Botafogo vai passar o carro por cima da gente. Vai passar. Infelizmente vai. Se o nosso treinador não entender que a ideia dele não é suficiente, a ideia dele é um ponto positivo, é um ponto forte, faz esse Vasco jogar, e a gente tem que exaltar isso, mas ele tem que parar de ser cabeça dura e buscar equilibrar esse time, e vai equilibrar esse time botando perna em alguns momentos, analisando o jogo e colocando um time mais físico, em campo mais rápido, e aí eu tenho certeza, família, que a gente vai caminhar melhor no Campeonato Brasileiro e, claro, passar de fase aí na Copa do Brasil. E aí, para finalizar esse assunto, deixa eu colocar na tela para vocês aqui, ó, mais um dia de trabalho, que é o Carlos Cuesta. Sempre estou aqui separando os jogadores que chegaram, porque a gente está nessa expectativa. Tá aí também o Robert Renan, mais um dia de muito trabalho também para o Matheus França, e aqui uma imagem muito positiva, né, que é o Tietchan trabalhando com bola. Então a gente vive aí a expectativa dele estar 100% para essa partida contra o Botafogo. E aí, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu reagir aqui com vocês, né, a Flá TV, depois dessa porrada aí que o Vasco deu no Sub-20 de 4, é isso mesmo, de 4, família vascaína. Se liga só. Morreu. Galera, falou Iber Show, pede pra se inscrever aqui no canal. Tá vendo aí? Aqui vem o Vasco. Breno cruzou pra área. Carbone no alto corta. O rebote é do Vasco. Aí o Helder levantou, testada. Zucarello tentou bater pro gol. A bola viva na área pro chute. O gol do Vasco. Riquelme, camisa 6 aos 18 minutos. Pra botar de novo o Vasco na frente. Não deu tempo nem da garotada rubro-negra sustentar tanto esse empate. No primeiro lance seguinte, a Riquelme num bate-rebate, tentou o Zucarello, a bola voltou. E a batida pro fundo da rede. Riquelme, camisa 6 de perna direita, marcando o segundo do Vasco, volta tudo de novo, Diego Pozzi. Meu show, nem 2 minutos de intervalo entre o gol do Flamengo e esse segundo gol do Vasco. Um bate-rebate na área, ninguém conseguiu tirar. O Riquelme, lateral esquerdo, aparecendo dentro da área, cortando pra direita, batendo com a perna direita. Chutou cruzado, não deu pela net. Uma pena. O Flamengo demorou a conseguir seu gol de empate, e assim que consegue, logo depois recebe o gol do Vasco novamente. Corre tudo de novo, como você bem falou, mas vamos lá, meu show. Corre atrás. Esse Riquelme bate é bom, na trave hein, e entra, né? Realmente. Olha a fatiada do Wilder. Mérito total do Daniel. Ó, Juninho. Aí o Juninho toca aqui no 22 Wilder. minutos. Aí o Juninho. Olha a fatiada, olha o nojo. Tocando com o Wilder, levantou pra área, olha o perigo, tem que tirar daí, passe pro meio, e o gol do Vasco. Léo Jacó, na marca de 23 minutos. Parabéns, do segundo tempo. Euder. Tony Euder Kroos. O Vasco faz o terceiro gol no vacilo da defesa rubro-negra. Léo Jacó, aquele famoso gol que o centroavante gosta, né? Toque na boa do Samuel. Já tinha feito o primeiro gol, agora assistência, ganha do Carbone, ajeita, domina no corpo. Toquinho pro Léo só finalizar. É o Que terceiro desânimo, hein, galera? Vamos narrar isso aí do direito, Vasco hein? aqui na Gávea, 3-1. Dificultando um pouco a vida da garotada rubro-negra.
Vai ter pelo menos aí mais 25 minutos pra conseguir reverter essa parada, Diego. Eu ia comentar que tava chegando da parada técnica, era bom, que ia dar tempo de ajeitar, agora tem que ajeitar realmente. Deixou por ser 2 gols de vantagem, um vacilo ali, né? O Samuel conseguiu dominar bem a bola e tocar pro Léo Jacó sozinho, só empurrar pro gol. O Flamengo tem que dar mais atenção nesse tipo de lance, né? Uma bola espichada não pode sobrar no pé do jogador do Vasco assim. Eita, tocou. E agora pra matar, forte. família. Aí o Breno Matar o jogo, né? sai jogando pelo meio. E Contra-ataque o Vasco rápido. agora vai ter contra-ataque Essas perigoso. paradas assim que eu falo é no pro João profissional, Vitor, ó. entrou de cara com o Léo, bateu pro gol. Acabou. Do Vasco aqui na Gávea, João Vitor, camisa de número 24. Pra marcar o 4º gol. Aí agora, de fato, Agora não tem acabou, jeito, né, gente? Botou na frente. E a batida forte na finalização do João Vitor, camisa de número 24. 4 pro Vasco, 1 pro Flamengo. Aí fechando, né? E confirmando a vitória do Vasco aqui na Gávea, o Diego Pozzi. Ai, família, é isso, né? Tô mostrando pra vocês aí também a sequência de vitórias, né, que o Vasco tem no Sub-20, né? São 9 jogos, não é isso? 3-0, 1-0, 4-1, 1-0, 2-1, 1-0, 5-0 e agora 4-1. É isso, né? O Vasco comandando aí no Sub-20 é o que eu falei ali na nossa terapia de torcedor, né? A gente tem que entender que cada coisa é uma coisa, né? Mas faz parte do processo. A base do Vasco precisa ser forte, a base do Vasco precisa estar sempre, né, jogando bem, em alto nível, para que, né, o profissional, quando precisar, a galera tá pronta para ser utilizada e também, claro, para ajudar na questão financeira, com vendas, e aí ajudar a acelerar essa reestruturação do Vasco. Fechou? Junto? Fui!